Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Esther, Pedro, Sérgio. Tudo bem com vocês? Bom dia, Carlos. Tudo jóia? Bom dia, Carlos. Beleza, galera? Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Beleza. Tudo na paz, graças a Deus. Meus queridos, vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar aqui para a gente continuar. Dá um minutinho aí para o pessoal ingressar. Bom dia, Raquel. Bom dia. Deixa eu ver quem mais aqui. Maria Eduarda, bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, Douglas. Deixa eu ver quem mais eu não falei aqui. Bom dia, Arthur. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Hélida. Bom, vamos lá. Meus queridos, vamos continuar trabalhando aqui com as questões do Enem nesse primeiro horário. Primeiro horário não, só finalizando aqui as questões que eu tinha trazido para vocês. Depois a gente vai trabalhar mais questões do Enem. E vamos dar início ao eletromagnetismo, tá? Principalmente a parte hoje, vamos falar da parte de magnetismo propriamente dito, para depois entrar na parte de eletromagnetismo. Bom, não sei se vocês têm observado, mas eu passei para vocês duas listas, uma lista específica com questões envolvendo cálculo de energia, né? Aquela lista ela não tinha só questões do Enem, ela tinha questões de outras faculdades também, além do Enem, questões de vestibulares tradicionais de algumas faculdades, mas vocês observaram que o estilo é praticamente o mesmo. Então, vocês trabalham com a parte de potência, potência total, potência útil, potência dissipada, que é importantíssimo vocês saberem. E essa lista aqui, que é uma lista que envolve basicamente trabalho e energia, que não deixa de cair também a parte de potência, como nós estamos vendo aqui, certo? Cálculo de energia e gasto de energia também. Então, esse é um conteúdo bastante importante, bastante cobrado, vocês devem dar bastante atenção a ele na hora que for estudar. A gente ainda vai trabalhar mais questões disso aí, tá bom? Todas as questões do Enem que eu tenho disponíveis relacionadas com esse conteúdo, eu vou passar para vocês comentado, tá? Eu não sei se eu postei a lista, a outra lista, a primeira lista que eu passei para vocês, os exemplos, eu acho que eu postei. Está faltando essa aqui, a gente vai terminar de comentar e junto com o link da aula de hoje eu vou postar para vocês, tá? Tem um comentário embaixo de cada questão. Nós paramos na 8ª questão aqui dessa lista. Então, vamos para a 9ª questão. Essa lista aqui, todas as questões são do Enem, tá? De anos aí anteriores que foram realizados, envolvendo essa parte de trabalho e energia, incluindo energia elétrica. Então, o que acontece? Nessa 9ª questão, ele diz o seguinte: o número e cifras envolvidos quando lidamos com dados sobre produção e consumo de energia em nosso país são muito grandes, sempre muito grandes. Apenas no setor residencial, isso sem considerar as indústrias, em um único dia o consumo de energia elétrica é da ordem de 200 mil megawatts hora.
Mega é milhão. Então, 200 mil vezes milhão, 200 bilhões de watts por hora, por dia de consumo de energia. Isso só nas residências, fora as indústrias. Para avaliar, para avaliar esse consumo, imagine uma situação em que no Brasil não se dispusesse de hidroelétricas, então a gente não pudesse produzir energia através da hidroelétrica, tivesse apenas dependência de termoelétricas, onde cada quilo de carvão ao ser queimado permite obter uma quantidade de energia de 10 kWh. Então, considerando que cada quilo de carvão queimado numa termoelétrica produza 10 kWh de energia, considerando que um caminhão transporta em média 10 toneladas de carvão, qual a quantidade de caminhões de carvão necessária para abastecer as termoelétricas por dia para alimentar o setor residencial do Brasil? Então, veja bem, nós temos primeiro que calcular, tá, quanto de carvão vai ser utilizado para produzir 200 mil megawatts de hora de energia, tá certo? Ele sabe que 1 quilo de carvão produz 10 kWh. Você vai produzir 200 mil megawatts, tá? Então, vamos lá. Resolução. A massa de carvão necessária para obter 200 mil megawatts, mega é 1 milhão, então 200 vezes 1 milhão, tá? Você vai calcular por regra de 3. Então, 1 quilo, você tem 10 kWh. 200 milhões de quilowatts, porque vai ser 200, 1 mega é milhão, 200 quilo é 1000. Então, como está em quilowatts, você deixa. Você vai usar 200 vezes 10 a 6, 200 milhões. Você não precisa transformar em watts. Se fosse em watts, você ia usar 200 bilhões, tá? Como aqui está em quilowatts, você usa em quilowatts. Então, 200 milhões. Qual a massa necessária? Então, você vai achar por regra de 3. Então, faz a regrinha de 3, você acha 20 vezes 10 a 6, ou 20 milhões de quilos. Ô, Tá? professor, Sim, não era 200 mil megawatts? isso. E aí você 200 colocou... mil megawatts. Aí eu coloquei 200 milhões de quilowatts, que é a mesma coisa. Aqui está em quilo. Tá? Ah, Não tá. transformei em watts, não. Por que eu não transformei em watts, Arthur? Porque aqui ele está dando que cada quilo de carvão produz 10 kWh de energia. Então, Entendi. eu deixo em quilo, tá? Se fosse transformar para watts, aí tinha que ser do jeito que eu falei lá no início da explicação do enunciado, né? Você botaria 1000 vezes 1 milhão, daria 200 milhões de watts por hora. Mas aí eu estou dando 200 bilhões, desculpe, de watts por hora. Aqui vai ficar 200 milhões de quilowatts por hora, tá? E aí a gente, quilowatt com quilowatt, você vai achar a massa. Então vai ficar 200 milhões dividido por 10, 20 milhões. 20 milhões de quê? De quilos. Então você precisa de 20 milhões de quilos de carvão queimados para produzir essa quantidade de energia por dia. 20 milhões de quilos. Você sabe que cada tonelada são 1.000 quilos. Então, você tem, dividindo por 1.000, 20 mil toneladas. Você vai precisar de 20 mil toneladas de madeira. Só que ele está perguntando a quantidade de caminhões necessários para abastecer a termoelétrica. Considerando que um caminhão transporta 10 toneladas, 10 mil quilos, quantos caminhões você vai precisar para transportar 20 mil toneladas? Você faz outra regra de 3. Você pega o número de caminhões, um caminhão 10 toneladas, número de caminhões 20 mil toneladas. Dividindo, você acha 2.000 caminhões. Então, você precisa de 2.000 caminhões de madeira por dia para ser queimado e produzir essa quantidade de energia que é consumida no Brasil diariamente, só pelas residências, tá? Portanto, a resposta correta é a letra Carlos, D. Sim, pode falar, Helena. eu não entendi por que dividiu por 10 ali, o 200 vezes 10 a sexta. Eu entendi que é
o cálculo até aí. Só não entendi por que você colocou 10 aí embaixo. Aqui? Tá, veja bem, ó, Hélida. Eu preciso saber o quê? Eu preciso saber qual a massa de carvão que eu vou precisar queimar para obter 200.000 megawatts-hora de energia por dia, tá bom? E aí, como é que eu vou saber a quantidade de madeira que eu preciso queimar? Eu pego a relação que ele passou na questão. Ó, o consumo de termoelétrica, onde cada quilo de carvão, ou seja, cada quilo de madeira queimada produzida, virando carvão, vai obter a quantidade de 10 kWh de energia. Então, eu faço a regra de 3 assim, ó, 1 quilo de carvão produz 10 kWh. M, que é X, produz quanto? 200 milhões de kWh. Então, vou saber qual a massa necessária para produzir 200 milhões de kWh de energia. Aí você faz a regra de 3, multiplica o meio pelos extremos, vai ficar 10 vezes M é igual a 200 milhões, M é 200 milhões dividido por 10. E aí fica 20 milhões de quilos. E aí, por que eu transformei em tonelada? Porque ele passou aqui o caminhão em toneladas. Aí eu já transformo para facilitar o cálculo. 20 milhões de quilos dividido por 1.000, porque uma tonelada são 1.000 quilos. 20.000 toneladas de madeira precisam ser queimadas para produzir essa quantidade de energia. Beleza? Conseguiu entender? Beleza, Joia. entendi. A outra parte você tinha entendido, né? Número de caminhões, tá tranquilo? Então, Tranquilo. joia. Veja bem, ó, para você ver, essa questão é uma questão que você não usou cálculo nenhum em física. Você só usou regra de 3 em matemática, tá? Então, tem várias questões, por exemplo, já passei outras aqui em cima também, que você utilizou regra de 3 para responder, né? Aqui, por exemplo, ó, apesar de estar pedindo um percentual de consumo de energia, você respondeu com regra de 3. Então, tem muito raciocínio lógico em cima da questão também. Muitas vezes dá para responder tanto usando a equação física quanto usando uma regra de 3 ou um outro cálculo matemático. Tá ok? Bom, a 10ª questão, que é a última desses exemplos que eu separei para vocês, também do Enem. O esquema abaixo em termos de potência, energia e tempo, aproximadamente, fluxo de energia, a partir de uma certa quantidade de combustível vinda do tanque de gasolina de um carro que está viajando com velocidade constante. Então, ele pega um esquema e mostra como é que funciona a dissipação de potência e o consumo de energia de um veículo que está viajando com velocidade constante, tá? Por que com velocidade constante? Porque se o cara acelera ou freia, ele altera a quantidade de nível de combustível que é injetada no motor e, consequentemente, altera essas potências aqui. Então, ele cita que é constante só para deixar bem claro que não há variação. Bom, o que ele pergunta? O esquema mostra que, na queima de gasolina no motor a combustão, uma parte considerável da energia é dissipada. Ele quer saber que parte é essa, quantos por cento de energia está sendo dissipada. Não sei se vocês lembram, não devem lembrar, mas quando eu expliquei máquina térmica, lá no 2º ano, a gente falou de termodinâmica, eu dei o exemplo do trem a vapor e dei o exemplo do carro também. E disse para vocês que não existe máquina térmica, né, conforme a primeira lei da termodinâmica, não existe máquina térmica que seja capaz de queimar todo o combustível que é injetado no bloco no momento da explosão. Ou, no caso da Maria Fumaça, queimar toda a madeira e transformar em movimento. Eu disse que existe uma perda, e essa perda nos dá o nosso rendimento, tá? Rendimento seria a potência útil sobre a potência total. Isso vocês vão utilizar também quando vocês forem responder as questões do Enem. Então, não basta saber o que é potência útil, potência total, potência dissipada e calcular. Você tem que ter noção de rendimento também. O que é o rendimento? Quanto maior o rendimento, quanto mais potência for utilizada em relação à potência total. Então, como é que eu calculo o rendimento? Pego a potência útil, divido da potência total, eu vou ter o rendimento de uma máquina térmica.
Disse para vocês que as máquinas mais eficientes que a gente tem no mercado, ela tem um rendimento em torno de 30%. Então, 30%, no máximo, chegando a 40% de rendimento. Então, significa dizer que 60% de perda é comum em máquinas térmicas. Só aí você já elimina 3 alternativas, tá? Então, só se você tiver uma noção do assunto, um carro é uma máquina térmica. O professor disse que máquina térmica não tem máquina térmica com mais de 60% de rendimento. Isso quer dizer o quê? Que a perda de energia ela tem que ser maior do que 50%. Então, letra C, letra D e letra E já são absurdas. Eu, se fosse chutar, eu chutaria entre A ou B, certo? Então, é uma das técnicas que a gente tem também para poder utilizar na hora do desespero. Vocês não vão precisar disso, porque, graças a Deus, vocês vão chegar lá sabendo o conteúdo e vão saber responder tranquilamente. Mas, na hora do desespero, uma questão que você não saiba, você precisa chutar. A gente lá no finalzinho vai dar uma aula para vocês ensinando só técnicas de chute, tá? Ah, professor, por que você não ensina agora? Porque, primeiro, o chutar não é o objetivo, tá? A gente vai ensinar para vocês só num caso de emergência, para vocês aumentarem a chance de acerto. E segundo, que o chute não é garantia de acerto. Eu disse para vocês aqui que se eu fosse chutar essa questão, eu ia chutar A ou B. Se eu chutasse letra A, eu iria acertar. Se eu chutasse letra B, eu iria errar. Então, quando você utiliza uma técnica de chute, você não tem garantia que você vai acertar a questão. Você aumenta a chance de acerto. Por quê? Se eu chutar aleatoriamente, eu estou chutando em 5 alternativas. Eu tenho 20% de chance de acerto. Se eu elimino as 3 absurdas utilizando alguma técnica, eu vou aumentar minha chance para 50%. 50% é uma chance melhor do que 20%, não é isso? Então, a gente abre mão dessas técnicas com esse objetivo. Porém, o correto é você responder e acertar a questão para garantir a sua aprovação. É isso que a gente quer, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui o tanque de gasolina que recebeu 72 kW de potência. Porém, devido ao aumento de temperatura, variação de temperatura durante o dia, nós temos uma evaporação nesse tanque. Então, o tanque do carro, todo carro tem um tanque com um suspiro, que é uma saída com uma mangueirinha, que permite que, quando a gasolina dilate, evapore, parte desses gases se espalhem, se expandam e vão para o meio ambiente, para evitar a explosão do tanque. Então, 1 kW de energia vai ser perdido pela evaporação. Sobram 71 kW que vão para o motor do veículo. Quando o motor a combustão explode, é produzido energia dos hidrocarbonetos que não são queimados, energia térmica dos gases que vão para o escapamento e são transferidos para o meio ambiente, o calor. E essa potência para gerar essa energia é da ordem de 56,8 kW, tá? Então, de 71, 56,8 é perdido na forma de calor. Significa que 14,2 kW é que vai para o motor, que vai ser produzido de energia pelo motor. Desses 14,2, 2,2 vai para a parte elétrica, dissipa potência na iluminação, no ventilador, no ar-condicionado, na direção hidráulica, etc., na bomba de injeção de gasolina. E os 12 kW restantes vão para a engrenagem e a engrenagem também aquece. Então, quando a roda gira, o veículo transmite o movimento para a roda, também gera aquecimento, a perda de energia da ordem de 3 kW. Tá? Bom, como é que eu vou calcular o rendimento desse veículo? Então, nós primeiro temos que abater 1% que foi evaporado. Então, a potência total que chega no motor desse veículo é de 71 kW.
apesar do tanque estar cheio com 72. 1%, 1 kW vai evaporar, 71 kW é o que vai ser fornecido para o motor. Quando esse motor explode, na queima são dissipados 56,8 kW. Tá? Então, é potência total, é o total que entra, e a potência dissipada é o que é perdido por calor. Tá? Quem é a potência útil? Potência útil é a potência total menos a dissipada. Então, se eu pego 71 kW e diminuo de 56,8 kW, eu tenho 14,2, que é a potência que foi realmente utilizada pelo motor. Não precisava nem calcular aqui, só olhando o esquema, ele já deu esse valor aqui, ó. 14,2. Esse 14,2 que alimenta a parte elétrica e a parte mecânica do veículo, é ela que está sendo utilizada. Como eu vou calcular o rendimento? O rendimento seria a potência útil sobre a potência total. Aqui ele não pediu o rendimento, ele pediu a perda, é o contrário do rendimento, tá? Então, eu vou calcular com a potência dissipada dividido pela potência total. Então, potência dissipada foi 56,8 kW, dividido por 71, isso dá uma fração dissipada de 0,8, ou seja, transformando em percentual, 80% de energia são dissipados. Resposta correta, letra A. Entenderam essa questão? Entendi. Se ele pedisse, ó, na mesma questão, ao invés de pedir a perda, ele pedisse o rendimento do motor. Qual seria o rendimento do motor? Rendimento, que é aquele Ni, aquele N grego que eu mostrei para vocês, seria potência útil sobre potência total. Eu ia pegar 14,2, dividir por 71 e achar 0,2, 20% de rendimento. A resposta seria a letra E. Então, o rendimento do motor é de 20%. A perda de energia é de 80% do motor desse veículo aqui nessas condições. Beleza? Todo mundo entendeu isso aí, terceiro ano? Tranquilo? Alguma dúvida? Ficou claro aí sobre essas questões de energia? Alguém tem alguma dúvida sobre isso aí? Tá de boa? Aqui nós temos outras questões do Enem também. Deixa eu ver se essa lista são questões do Enem. São todas questões do Enem também, tá? Só tirei a referência aqui, mas botei aqui em cima. Todas são questões do Enem. A gente vai trabalhar também. Antes de começar com eletromagnetismo, a gente vai passar algumas dessas questões dessa lista aqui, depois a gente vai finalizar ela, porque ela envolve também outras partes, além de energia e de rendimento que eu falei para vocês, tá? Mas aí a gente vai trabalhar, envolve pressão atmosférica, envolve outros conteúdos. Essa lista não é só de energia, como as demais que eu passei para vocês. Mas tem questões de energia envolvendo produção, cálculo de energia e consumo de energia, que eu quero passar para vocês também. Então, nessa outra questão do Enem aí, ele mostra, na figura abaixo está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade, tá? Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina o quê? Então, você tem aqui uma barragem que capta uma quantidade de água qualquer e depois, através de um vertedor, essa água desce com velocidade, passa pela turbina de um gerador, onde você vai ter as pastilhas de urânio enriquecido e esse movimento, através desse material radioativo, vai transformar a energia cinética em energia elétrica, que vai até as torres de transmissão. Vocês sabem que essa é a principal forma de produção de energia no Brasil. Então, no Brasil, você utiliza hidroelétricas, porque você usa água para produzir energia elétrica. Então, hidroelétrica é a principal fonte de produção de energia no país. Tanto que nesse período agora que a gente está atravessando, passou por uma longa estiagem, um período de seca, nós estamos pagando a energia mais cara porque a gente está tendo
que produzia energia de termoelétricas, que é uma energia mais cara, já que a gente não tem água suficiente nos rios para poder produzir a energia que a gente consome. Então, você já sabe de cara que é uma hidroelétrica. Olha aí, questão do Enem. Você vai eliminar 3 absurdos. Não é termoelétrica, não é eólica e não é nuclear. Você podia até ficar na dúvida de nuclear, porque tem um gerador aqui. Porém, você está vendo que tem a captação de água na barragem para poder movimentar uma turbina. Então, isso é típico de uma hidroelétrica, tá? Então, hidroelétrica, A ou B seria a resposta correta, tá? E aí a gente vai analisar o restante. Hidroelétrica porque a água corrente baixa a temperatura da turbina. Falso, né? Não tem nada a ver com reduzir a temperatura da turbina. Hidrelétrica porque a usina faz uso da energia cinética da água, o movimento da água, para transformar através do reator que tem no gerador, desculpe, a energia cinética em energia elétrica. Portanto, a resposta correta é a letra B. Tranquilo? Então, é uma questão fácil, não é difícil a questão, tá? Porém, você pode confundir se você não prestar atenção. Então, as questões do Enem, como a gente está analisando aqui, elas envolvem muito mais interpretação e raciocínio lógico, tá certo? Do que propriamente dita aplicação do conteúdo das fórmulas de física. Muitas questões você consegue responder utilizando cálculos matemáticos mais simples e na própria questão você tem dicas, respostas das questões, tá? Então, muita interpretação influencia aí. Você precisa estar atento. Agora, é claro que é uma prova grande, extensa, enunciados são grandes. Você não vai ter tempo de ficar lendo e relendo essas questões. Por isso, a importância de você ler atentamente as questões com calma antes de respondê-las, tá? Outra questão do Enem. A eficiência de uma usina do tipo representada na figura da questão anterior. Então, aqui eu fiz um resumo, tá? Essas questões, elas não caíram no mesmo ano. Essa questão caiu em um ano, essa questão caiu em outro ano, tá? Mas ele pegou a mesma figura, a mesma usina e fez outra pergunta, tá? Eu já vi essa questão também numa prova de biologia, na parte de biologia, tá? Envolvendo perguntas relacionadas com biologia, com relação ao meio ambiente, a resíduos, a forma de energia. Então, tudo isso pode ser feito. Então, por isso que é bom você também dar uma olhada e a gente trabalhar essas questões que caíram nos anos anteriores. Ah, professor, repete a questão no Enem? Não, não repete. Mas eles muitas vezes utilizam o mesmo esquema, a mesma figura no enunciado e mudam apenas algumas perguntas. E isso pode facilitar a interpretação de vocês. Agora, não cometam o erro que vocês cometem na escola. Quando eu falo para vocês que eu vou botar, pego umas questões que eu passo na lista e boto na prova, eu sempre faço isso, eu mudo a pergunta. E aí muita gente acha que está igual da lista, marca a resposta que já sabe e erra a questão. No Enem é a mesma coisa. Se ele pegar esse esquema aqui e botar novamente na prova desse ano, com certeza ele vai mudar a pergunta. Ele não vai botar a mesma questão, não vai repetir questão. E aí você olha e fala, essa questão eu já vi, a resposta é letra B. E vai lá e marca, perde a questão. Ele vai mudar o enunciado da questão. Então, a mesma coisa ele fez aqui. Ele pegou essa mesma imagem e botou essa pergunta. A eficiência de uma usina, isso aqui, ó, do tipo representado na questão anterior, fui eu que coloquei. Aí ele fala, a eficiência da usina esquematizada na figura é da ordem de 0,9 ou 90% da energia da água no início do processo que se transforma em energia elétrica. A usina Ji Paraná, no estado de Rondônia, tem potência instalada de 512 milhões de watts e
A barragem tem altura de aproximadamente 120 metros. A vazão do rio Ji-Paraná em litros de água por segundo deve ser da ordem de quanto? Então, ele quer que você calcule quantos litros de água passam por segundo no vertedor, aqui em cima, ó, para poder gerar essa quantidade de energia, de 512 milhões de watts. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso? Então, a potência da usina, a potência instalada, ou seja, a potência que ela vai produzir, é de 512 milhões de watts, tá? Então, 5,12 vezes 10 a 8 watts de energia, tá? Então, a gente tem que descobrir a potência total. O rendimento é de 90%, 0,9. Então, a gente aplicando a fórmula de rendimento, a gente acha a potência total, que essa é a potência útil, tá? Então, você vai pegar rendimento é potência útil sobre potência total. Rendimento é 0,9, potência útil 512 milhões, dividido pela potência total. Vou inverter a fórmula, divido 512 vezes 10 a 8 por 0,9, eu acho que a potência total é de 569 milhões de watts, tá? Ou 5,69 vezes 10 a 8. Beleza, achei a potência, tá? Se eu tenho a potência é energia sobre tempo, tá? Eu tenho o tempo, que ele está pedindo a vazão de litros de água por segundo. O que é que eu preciso calcular? A massa de água que vai passar pelo vertedor, porque a massa pode ser transformada em litros. Se eu calcular essa massa aqui, eu vou conseguir determinar quantos litros de água está passando, tá certo? Como é que eu vou fazer isso, professor? Potência não é energia sobre tempo? É. A potência eu tenho. Acabei de calcular 569 milhões, ok? Quem é energia? Que forma de energia nós temos aqui, gente? Quando a gente acumula a água na barragem a uma determinada altura, ela vai ter energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional, quando a água descer no vertedouro, vai ser transformada em velocidade através da gravidade e vai virar energia cinética. Essa energia cinética vai girar a turbina, movimentando a turbina e, através de um reator nuclear, ela vai transformar a energia cinética em energia elétrica, que vai ser transmitida para os cabos e vai até a central lá na torre de transmissão. Então, nós temos potencial gravitacional transformado em cinética, transformado em elétrica. Essa é a forma de transformação de energia numa usina hidroelétrica. Então, nós temos energia potencial gravitacional, que é calculada por quem? mgh. Massa, eu quero descobrir. G, a gravidade, que vale 10. A altura está aqui na figura. Não, desculpe, está no enunciado. 120 metros. Então, você vai pegar o 569 milhões é igual a massa vezes 10 vezes 120, dividido pelo tempo que ele quer em 1 segundo, dividido por 1. Então, vai ficar 1.200 vezes m é igual a 569 milhões. M vai ser 569 vezes 10 a 8, dividido por 1,2 vezes 10 a 3, ou 569 milhões dividido por 1.200. Vai dar uma massa de 474.166 quilos, tá? Então, a vazão é de 474.166 quilos de água por segundo. Como a densidade da água é de 1 quilograma por litro, a vazão do rio Ji-Paraná deve ser de 474.166 litros por segundo, que equivale a aproximadamente 500 mil, ou da ordem de 5 vezes 10 a 5, tá? Resposta correta, letra E, 500 mil litros de água por segundo para produzir essa quantidade de energia. Beleza? Conseguiram entender essa questão? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Ô, Carlos, esse Oi. PT é potencial o quê? Potência dissipada, PD? PT, PT. você fala? Potência total. Nós temos a potência Ok. útil
potência total e potência dissipada. Potência total é o total de potência que é fornecida para o aparelho, para a usina. Potência total, PT. PU é a potência que realmente é utilizada, potência útil. E o que não foi utilizado foi dissipado, perdido. É a PD, potência dissipada. Tá? Lá na parte de energia, nós vimos também, quando a gente falou de potência dos aparelhos, a potência útil, a potência total e a potência dissipada. Só que lá a gente tem a potência total do aparelho, por exemplo, 700 watts no aparelho. Só que quando esse aparelho começa a funcionar, parte da energia vai ser utilizada para produzir calor, por causa da resistência interna do aparelho. E aí essa potência foi uma potência que foi dissipada. E a gente aprendeu a calcular R vezes I ao quadrado, né? Ou V ao quadrado sobre R, potência dissipada. Aí você pega a potência do aparelho, 700 watts, calcula a potência dissipada. Vamos supor que a potência dissipada fosse de 100 watts. 700 menos 100, 600 watts é a potência útil daquele aparelho. Tá bom? Então, a gente também trabalha com essas equações. Beleza? Tranquilo aí, meu povo? Beleza. Alguém tem alguma pergunta relacionada com essas questões que a gente falou aí? Então, olha só, eu já passei aqui mais de 12 questões relacionadas com esse conteúdo. Tá? Vamos repetir aqui uma parte que o pessoal está com dúvida ainda, para a gente esclarecer essa questão. Mas as questões, você vê que cai bastante esse conteúdo, tá? Então, veja bem. O que eu fiz nessa questão? Eu calculei a potência total. Por quê? Porque ele deu uma potência de 512 milhões, que é a potência que foi utilizada. E ele deu o rendimento. Então, se a potência utilizada foi de 512 milhões e o rendimento de 0,9, significa que a potência total é maior. Ele só está utilizando 90%. Então, 512 milhões equivale a 90% da potência que foi fornecida para a usina, da potência da capacidade máxima da usina. A potência total é de 569 milhões. Beleza, tem a potência total. Aí eu vou calcular a vazão. O que é a vazão? A quantidade de água que passa pelo vertedouro por segundo. Então, eu vou calcular a vazão achando a massa de água que passa. Como é que eu vou fazer isso? Você sabe que potência é trabalho ou energia sobre tempo, tá? E que forma de energia eu estou usando aí nessa usina? Então, vamos lá para a figura. Eu tenho aqui, ó, a água, ela foi acumulada numa barragem, então ela adquiriu uma altura e só depois ela passa para o vertedouro. Então, que tipo de energia eu tenho aqui? Energia potencial gravitacional até ela começar a sair. Quando ela cai no vertedouro, ela começa a vazão dela, nós temos energia potencial sendo transformada em energia cinética. Então, a potência vai ser energia sobre tempo. E energia? Energia potencial gravitacional. O que é energia potencial gravitacional? Massa vezes gravidade vezes altura. Então, a potência total vai ser mgh dividido pelo tempo. Eu tenho a gravidade, eu tenho a altura que foi dada na questão, tenho o tempo e tenho a potência, só falta a massa. Então, jogando aqui, eu vou achar a massa de água que passa pelo vertedouro aqui para poder produzir essa quantidade de energia, certo? Então, a potência, 569 milhões, M é a massa que eu quero descobrir de água, 10 da gravidade, 120 é a altura da barragem que está aqui, ó, no enunciado, e o tempo é de 1 segundo. Então, vai ficar 569 milhões é igual a massa vezes 10 vezes 120 dividido por 1, que dá 1.200. 1.200 M é igual a 569 milhões, dividindo 569 milhões de 1.200, eu acho 474.166 quilos ou litros de água por segundo. Então, a vazão de cerca de 500 mil litros por segundo de água. Beleza? Conseguiram entender aí? Dúvidas? Joia. Meus queridos, a gente vai dar um intervalinho agora. 10 minutinhos, 8h20 a gente retorna. Eu vou mandar o link para vocês, tá bom? Obrigado pela participação. Na sequência, a gente vai falar de